Bem, então vamos lá. É, Hoje é a nossa 25ª aula, né? Se eu não me engano, já é a sétima aula sobre Aristóteles e é a nossa segunda aula sobre ética, né? Não sei se vocês perceberam, mas nós trabalhamos já há algumas aulas questões relativas ao ser humano, desde que entramos ao assunto psicologia, né? Dentro da filosofia de Aristóteles. A psicologia serve para mapear a alma humana, enquanto que a ética já vai estudar os atos humanos. Então, psicologia mais ética dá uma visão mais ou menos integral do ser humano, né? Primeiro analisando o ser humano de modo estático, analisando a sua natureza com a psicologia, e depois analisando o ser humano procedendo na realidade através das suas ações, que é o que concerne a ética, né? Não é à toa que Aristóteles vai chamar a ética, junto com a política, de filosofia prática, né? Esse nome filosofia prática ele não está aí de modo aleatório, e Aristóteles coloca esse nome justamente para nos mostrar que o que ele vai analisar com a ética são as ações humanas, né? E nós começamos a falar de ética na aula da semana passada. E a aula da semana passada ela foi muito rica, porque nós investigamos a finalidade da ação humana, a finalidade da conduta humana. E por que nós analisamos a finalidade da conduta humana? Por que analisar primeiro o fim da ação humana, né? Porque a própria palavra fim ou finalidade nos dá a ideia de alguma coisa que vem por último, né? Então, por que estudar primeiro a finalidade da conduta humana, da existência humana? Por um motivo muito simples, tá? Apesar de fim ter esse nome, porque é a última coisa que um ser humano consegue, que um ser consegue, finalidade também é a primeira coisa que o ser humano tem que ter em mente. O que isso significa? Nós investigamos na aula passada que a finalidade da conduta humana é a felicidade. Então, veja você, eu vou viver uma vida inteira para que, no final, eu consiga tal felicidade, né? Se eu viver uma vida ordenada em direção à felicidade, a última coisa que eu vou conseguir é a felicidade, porque ela é a finalidade das minhas ações, da minha conduta. No entanto, ela é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, porque senão a minha vida não tem sentido. Percebe? O que é uma vida com sentido? Uma vida com sentido é uma vida que eu estou iniciando o movimento dela agora, mas eu sei onde eu quero chegar, né? Então, por isso que é necessário estudar o que é felicidade antes de tudo. É necessário estudar a finalidade para depois estudar os meios necessários para alcançar a felicidade, né? Daí a justificativa de estudar a felicidade primeiro, coisa que eu acho que nós conseguimos cumprir desde a aula passada, tá? Só que olha que coisa curiosa. Se vocês observarem bem, não é só o ser humano que tende a um fim, que tende a uma finalidade, né? Como nós estamos vendo há várias aulas, a realidade inteira é ordenada, né? Todos os seres que compõem a realidade são ordenados. E estar ordenado significa estar ordenado a um fim. Então, o mineral tem finalidade para sua existência, que é simplesmente existir. Um vegetal tem finalidade na sua existência, que é crescer e se desenvolver. Um animal tem finalidade na sua existência, né, que é satisfazer, né, os seus desejos sensitivos. E, obviamente, o homem tem uma finalidade na sua existência, que é ser feliz. Então, veja, todos os seres existem para cumprir uma finalidade. É isso que significa dizer que todos os seres estão ordenados. Todos os seres estão ordenados a um fim, né? Quando a gente pensa em ordem, a gente pensa em entendimento da inteligência, que a nossa inteligência só capta o que tem ordem. No entanto, em outra instância, ordem também significa uma seta apontada para um fim, né? Nós sabemos que uma goiabeira dá goiabas,
porque é da finalidade da goiabeira da goiaba. Ela é ordenada a esse fim. E nós sabemos que um ser humano é ordenado porque o ser humano é ordenado a um fim, a felicidade. Você não vai encontrar nenhum ser humano que não queira ser feliz. Por quê? Porque é da finalidade da ordem humana a felicidade. Só que tem uma diferença entre a finalidade humana para a finalidade dos outros seres, que é o seguinte: o ser humano é o único de todos os seres materiais que tende a esse fim de forma livre, tá? Todos os outros seres anteriores ao homem na escala ontológica, eles são ordenados a um fim, mas eles não são ordenados a um fim de forma livre. Percebem? Então veja, uma pedra, ela está destinada a cumprir sua finalidade. Um vegetal, se tudo correr bem, ou seja, se nenhuma circunstância externa atrapalhar isso, naturalmente um vegetal vai cumprir com a sua finalidade. E a mesma coisa com o animal. Agora, quando a gente chega no homem, o homem ele tende a sua finalidade por atos livres. Ele tem, portanto, uma liberdade de se ordenar a sua finalidade. Então, o homem ele pode ter ações que guiam a sua vida em direção à sua finalidade mais própria, mas ele também pode ter ações por direcionar a sua vida por uma distância contrária à sua finalidade própria. Então veja que coisa curiosa que é o ser humano. Todo ser humano todo ser humano quer a felicidade. No entanto, nem todo ser humano consegue buscar a felicidade da forma correta. Então, a liberdade do homem, apesar dela trazer muitos frutos, né? Porque pelo fato do homem ser livre, ele tem consciência da sua própria existência e do que ele está buscando, ele é o único dos seres que tem consciência do que está buscando, ao mesmo tempo, ele também é o único dos seres que pode desviar do seu caminho em direção a essa finalidade que ele deseja, que ele busca, que ele tem vontade, melhor dizendo. Então veja que coisa curiosa, todos os seres humanos querem a felicidade, mas nem todos os seres humanos conseguem buscar a felicidade da forma correta. Por isso que nós falamos que o ser humano é o único dos seres que tem um fim relacionado à sua existência, mas que ele tende a esse fim a partir de ações livres. De ações livres. Tá? Mas veja que coisa curiosa. Se vocês analisarem bem, o homem, mesmo que ele tenha essa liberdade possa tirá-lo do caminho para a felicidade, até mesmo o ser humano que não consegue buscar a felicidade da forma adequada, até mesmo esse ser humano, ele tenta agir da forma correta. Então, quando um ser humano erra e se desvia de um caminho, ele se desvia por falta de conhecimento, por falta de uma certa habilidade necessária para se ordenar da forma correta a felicidade. E é aqui que entra o assunto da aula de hoje. O que nós vamos investigar hoje? Hoje nós vamos investigar os meios para se alcançar a felicidade. Os meios para se alcançar a felicidade. E aí é que nós entramos e adentramos de fato no terreno das ações morais ou éticas. Então veja que coisa interessante. O homem é livre, todo ser humano quer a felicidade, mas graças a essa liberdade, nem todo ser humano alcança a felicidade ou busca da forma correta a felicidade. Essas ações do ser humano entre ele e a felicidade, essas ações que o ser humano produz, que o ser humano executa, são matéria de assunto para a ética.
Então, o que é estudar ética ou moral? É estudar as ações humanas. É estudar as ações humanas. Ou seja, é estudar as ações daquele ser que é dotado de liberdade. Daquele ser que pode escolher qual ação tomar. Então, veja, é impossível tratar ética e moral a respeito das ações dos animais. Os animais não podem agir nem moralmente nem imoralmente. Por quê? Porque eles não são dotados de liberdade. Eles estão ordenados a um fim, né, de forma necessária, podemos dizer assim, exagerando um pouco na palavra. Ou seja, um animal, quando vai rodando a sua natureza, né, de forma normal, ele vai alcançar a sua finalidade. No homem não é assim. No homem tem uma nota específica, que é a liberdade, que pode fazer com que o homem, através das suas ações, se desvie do caminho da felicidade, da sua finalidade. Ó. Então, estudar ética ou moral é estudar as ações humanas, as ações dos seres que possuem liberdade. Então, somente do ser humano eu posso cobrar se a ação dele foi correta ou errada, foi moral ou imoral, foi voltada a um bem ou um mal. Percebe? Somente no ser humano eu posso fazer essa avaliação moral. Veja, não tem como eu cobrar esse tipo de ação, esse tipo de avaliação de um leão. Tudo que um leão faz nada mais é do que a sua natureza executando a sua ordem em direção ao seu fim. No homem, já dá para fazer essa avaliação. E como é que nós fazemos essa avaliação? Simples, simples. Nós vamos ver se a sua ação está direcionada à felicidade ou se a sua ação está no caminho diferente da felicidade. E aí podemos avaliar. Mas veja, por que o ser humano ele pode sair do caminho da felicidade? Justamente por ser livre. Percebem? Então, as ações humanas são as únicas, dentre os seres materiais, que podem ser avaliadas moralmente. Percebem? Só que veja que coisa curiosa. Até mesmo quando um ser humano ele age de maneira imoral, ou seja, saindo do caminho para a felicidade, esse ser humano ele está procurando um bem. Ele está procurando um bem. Ou seja, quando o ser humano age da forma errada, escapando do caminho da felicidade, ele não está escapando dizendo para si mesmo: não quero ser feliz, por isso vou tomar determinado caminho. Não é assim que a coisa funciona. Quando um ser humano sai do caminho da felicidade, ele ainda tem esperança de estar no caminho para a felicidade. Então o homem ele erra moralmente buscando um bem. Só que ele está buscando um bem desordenado, um bem de forma desordenada. Como ele não tem uma alma ordenada e como ele não tem muita clareza do que é a felicidade, ele sai do caminho da felicidade com a falsa esperança de que aquela ação dele está levando à felicidade, quando não está de fato. Percebem isso? Então veja, isso aqui é importante da gente entender na ética aristotélica. Todo ser humano quer a felicidade, até quando ele escolhe caminhos que o distanciam da felicidade. Todo ser humano está em busca de um bem. Todo ser humano está em busca de um bem. Então, por exemplo, quando um ser humano ele age de forma a mentir para alguém, claramente a mentira é um ato que produz ali uma maldade. É um ato que vai distanciá-lo da felicidade. Né? Por quê? Porque a mentira
Ela, na verdade, é uma obstrução da inteligência do homem que está ali escolhendo um bem menor em detrimento de um bem maior. Então, quando eu minto para alguém, por que eu estou mentindo? Eu estou mentindo para alcançar algum bem, mesmo que seja um bem desordenado. Não é isso? Por exemplo, imagine um adolescente que sai de casa, vai para um lugar para se divertir, chega em casa, ele era para estar na escola, ele não foi para a escola, mas ele vai para um outro lugar se divertir. Ele chega em casa e o pai pergunta: onde você estava? Aí ele diz, mentindo: eu estava na escola. Veja, a mentira é um mal, que a gente vai ver já já por que é um mal, mas claramente é um mal por quê? Porque ele está enganando outro ser humano. Ele não está considerando o outro ser humano em sua dignidade. Então é um mal. Mas veja, por que ele está agindo de forma errada, mentindo para o pai? Porque ele está em busca de um bem. Que bem é esse? Ele não quer ser punido pelo pai. Ele não quer ser punido pelo pai. Então ele está se protegendo de algum modo. Fala, para não ser punido pelo meu pai, eu vou mentir. E veja, ele mentiu também porque, ao invés de ir para a escola, ele escolheu um outro bem, que era se divertir em outro lugar com os amigos. Então veja, até quando o ser humano ele age saindo do seu caminho verdadeiro para a felicidade, ele ainda está em busca de um bem. Ele ainda está em busca de um bem. Só que esse bem é desordenado. Então, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. Como é que surge o mal na ação humana? O mal surge na ação humana quando o homem escolhe um bem menor em detrimento de um bem maior. Veja, o mal, ele não existe de forma absoluta. De certa forma, tudo é bem. Tudo é bem. Mas o mal, ele surge quando o homem troca um bem maior por um bem menor. Veja, ir para a escola é importante para aquele adolescente. Ele tem que aprender certas coisas para a idade dele. Ele tem que receber uma forma da educação, considerando aqui a educação como se funcionasse, tá? Mas ele nega a ida para a escola para curtir com os amigos. Então, o que ele fez? Ele trocou. Ele jogou no lixo um bem maior e escolheu um bem menor. Daí, depois, ele teve que mentir para o pai. De novo, ele mente por quê? Porque o bem maior, que é a verdade, que é aquilo que o pai perguntou, ele jogou no lixo e ficou com a mentira, para se proteger da punição do pai. E se proteger da punição do pai é um bem também, só que é um bem menor. Então veja que interessante. Todo ser humano ele está em busca da felicidade. Todo ser humano quer agir corretamente. Só que alguns seres humanos agem de forma desordenada, sem perceber o porquê disso. Percebem? Isso é muito importante, senão a gente se perde em relação àquilo que a ética estuda. Então, veja, quando nós falamos que vamos estudar ética dentro da filosofia, ou moral, a gente está dizendo o seguinte: olha, é necessário analisar as ações humanas que estão visando o seu fim, que é a felicidade. É isso que é estudar ética ou moral. Tá? Mas veja bem, se a ética estuda as ações humanas, a gente tem que ter clareza sobre o que é uma ação humana. Tá? Porque existem várias ações que nós colocamos em prática, mas que não são ações humanas. E a ética só trata das ações humanas. Então, se nós não temos clareza dentro das nossas ações, aquelas que são humanas e aquelas que não são, eu não tenho clareza sobre o objeto de estudo da ética e da moral. Tá? Então, o que é ação humana? O que é uma ação humana? A definição formal que nós encontramos na filosofia grega é a seguinte: um ato humano, uma ação humana,
é aquela que procede da vontade deliberada do homem. Uma ação humana é aquela que procede da vontade deliberada do homem. O que isso significa? Só é ação humana quando essa ação for produzida pela nossa vontade, pela nossa inteligência. Se a minha ação não é produzida pela minha vontade nem pela minha inteligência, então não é ação humana. Percebe? Lembremos aqui, né? A vontade e a inteligência são os aspectos mais altos da nossa alma. Lembram disso? Ó? Nós temos uma alma vegetativa, que cuida do crescimento e desenvolvimento do corpo. Nós temos uma alma sensitiva, que cuida dos desejos, né? E da proteção do próprio corpo. E temos a alma intelectiva, onde estão a nossa vontade e o nosso intelecto. Então veja que coisa curiosa. Somente as nossas ações que procedem da vontade e do intelecto são consideradas ações humanas. Então, por exemplo, ó, um ato involuntário, como, por exemplo, sei lá, coçar o joelho, não é uma ação humana. Não é uma ação humana. Coçar o joelho não será objeto da ética e da moral. Percebe? Isso não é ação humana. Para ser ação humana, tem que ser uma ação livre. Ou seja, tem que ser uma ação que procede da vontade e da inteligência. Percebe? Então, o que nós precisamos fazer aqui para deixar isso muito claro? Nós temos que categorizar quais são as ações que não são humanas. Que não são humanas. E as primeiras ações que não são humanas são as chamadas ações naturais. O homem ele é capaz de ações naturais. Só que as ações naturais não são ainda ações humanas. O que são ações naturais? As ações naturais são as ações produzidas pela nossa alma vegetativa e pela nossa alma sensitiva. Essas ações não são humanas. Por exemplo, eu não consigo agir com liberdade em relação ao crescimento do meu corpo. O meu corpo simplesmente cresce. Então não cabe à ética e à moral estudar o crescimento do corpo humano. Percebe? Isso é uma ação natural, não é uma ação humana. Veja, eu tenho sede. Sede é uma potência da alma sensitiva animal. Veja, a ética e a moral não vai estudar a sede do homem. Percebe? Isso é natural no homem. Isso não... Ó, ter sede não é produto da liberdade humana. Por mais que eu busque água para matar a sede, veja, ainda assim, a sede, se o meu corpo estiver bem ressecado e eu estiver com muita sede, é um ato quase que inconsciente beber a água. Então isso não é um ato humano. A ética e a moral não vai estudar esse negócio aí. Então os atos naturais são aqueles que são produzidos pela minha alma vegetativa e pela minha alma sensitiva. Não são atos humanos, não são ações humanas. Outro tipo de ação que não é humano são algumas ações que os seres humanos têm, mas que não são produzidas de maneira direta pela vontade e pelo intelecto. Que ações são essas? São as ações que habitualmente são destituídas da razão e da vontade. Por exemplo, a ação dos dementes, uma pessoa que tem uma disfunção intelectiva. As ações dela, na maioria das vezes, são ações de um homem, que ele é um ser humano, mas não são ações humanas, ó. Porque ele está destituído da força da vontade e do intelecto. Outro exemplo, ó, crianças muito pequenas
As crianças muito pequenas são seres humanos. Só que as ações delas ainda não são ações humanas, porque não procedem da vontade do intelecto delas. Quem aqui tem criança pequena, contato com criança pequena, sabe do que eu estou falando. Uma criança com seus 4, 3 anos de idade, ela age como um animalzinho. Ela deseja as coisas materiais, ela fica triste quando não tem as coisas materiais, por isso ela chora. Então ela só sabe agir pelo desejo e pelo sofrimento quando não tem o que deseja, e pela alegria quando tem o que deseja. Uma criança pequena parece um cachorrinho, parece um animalzinho. Então, uma criança pequena não é capaz de uma ação humana. Então, a ética e a moral não vai nem estudar as ações de alguém que tem uma demência e nem vai estudar as ações de uma criança pequena. Vocês estão compreendendo? Essas ações não são humanas, porque não são livres. Uma criança não é livre. Uma pessoa que tem uma demência, ela não é totalmente livre. Então, as ações delas não podem ser material para a ética e para a moral. A mesma coisa de uma pessoa hipnotizada, a mesma coisa de uma pessoa embriagada, a mesma coisa de uma pessoa que está em delírio, sob efeito de drogas, uma pessoa que está plenamente distraída. Veja, as ações produzidas por essas pessoas não são ações livres. Não são ações livres. Não são ações que devem ser avaliadas pela ética e pela moral. Cuidado, hein? Eu não estou dizendo que a ação anterior de alguém que vai se embriagar não seja livre. O que levou a pessoa a se embriagar, essa ação é livre. Só que depois que ela está embriagada, todas as ações já não estão livres. Porque elas já não são dotadas de vontade e de razão. Ela já está sob o efeito de algo externo que está poluindo a clareza da sua vontade e do seu intelecto. Mesma coisa uma pessoa plenamente distraída, ou delirante, ou que está sob efeito de alguma droga. Veja, uma pessoa plenamente distraída, quando ela age, ela não age de maneira humana. No entanto, foi a ação humana dela entrar em distração. Então tem que tomar um cuidado aí. Tá? Tem que tomar um cuidado aí. Uma pessoa que se embriaga, ela escolheu se embriagar. No entanto, todas as ações que ela tem depois de embriagada já não são livres. Então a ética e a moral vai analisar a ação dela que levou ela a ficar embriagada, mas não vai analisar a ação dela depois que ela está embriagada. Percebe isso aí? Isso está até presente no nosso direito. Uma pessoa, se ela cometeu um crime, né, sob efeito de drogas e bebidas, o nosso direito, o que vai julgar? Vai julgar o seguinte: olha, isso daqui que você cometeu é culposo no sentido que você escolheu se drogar e beber e foi pegar, sei lá, dirigir um carro. No entanto, não dá para analisar a conduta dela em querer matar de maneira deliberada, jogando o carro em cima da pessoa. Por quê? Porque ela não estava em condição de analisar o que estava fazendo. Então, a ação moral é anterior à embriaguez. Depois que ela está embriagada, ela está sob o efeito de outra coisa. Aí o julgamento ético e moral, ele já tem uma poluição aí. O julgamento não vai ser tão claro. Outro exemplo de ação não humana é quando a ação é coagida por uma violência externa. Então alguém coloca a arma na sua cabeça e te obriga a fazer alguma coisa errada. Veja, a sua ação a partir daí já não é livre. Já não pode ser julgada pela ética e pela moral. Porque a coação externa está te obrigando a agir contrário à sua vontade interna. Então isso daí vai ter que ser colocado numa balança. Né? Por exemplo, quer ver? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Existe um filme, não sei se vocês já assistiram. É um bom filme, do Quentin Tarantino. Bastardos Inglórios. Já assistiram, não?
Tem ali uma primeira cena que é muito bem feita, muito bonita, inclusive, mas é triste. Existem alguns judeus que estão se escondendo do exército alemão. Esses judeus estão em áreas mais afastadas das grandes cidades e eles estão ali morando, se escondendo no campo. E ali entre esses judeus reside uma pessoa que não é judia, mas que, percebendo a aproximação do exército alemão, ele decide esconder os judeus debaixo do assoalho da casa. Lembram dessa cena? E aí chega o exército alemão, bate na porta dele e faz a pergunta: olha, recebi informações, você está escondendo judeus. Você está escondendo judeus? Ó. Veja, nesse caso aí, o indivíduo que vai responder, ele tem um dilema moral. Tem um dilema moral. Só que, veja, ele pode aí evitar falar a verdade sem mentir de maneira prudente e sem falar a verdade de maneira direta. Porque existe um bem maior a ser conquistado. Qual é o bem maior? Proteger a vida dos judeus. Então ele tem que ter ali a habilidade ética de responder esse caso. Agora, se ele é ameaçado de morte, se ele vai ser morto por isso, veja, não dá para cobrar dele uma ação totalmente imoral. Então ele pode ali, por exemplo, agir com uma suspensão da consciência, escondendo a verdade sem mentir de maneira ativa, da melhor forma possível. Isso é um dilema moral. Mas não dá para analisar detalhadamente a conduta dele, visto que ele está sofrendo uma coação externa. Ele não está na pureza da sua vontade, do seu intelecto. Percebem? Portanto, aquela ação pode não ser dita humana. Então, quais são as ações humanas propriamente ditas? São aquelas que são produzidas diretamente da nossa vontade e do nosso intelecto. Então, nós só podemos fazer uma avaliação correta, moral e ética, de uma ação que é produzida de maneira direta da vontade e do intelecto. Somente assim podemos analisar moralmente a ação de um homem. Percebem? Essa ação é dita humana. Essa ação é o objeto de estudo da ética e da moral. Agora, quando é que eu sei que uma ação é boa ou má? É correta ou incorreta? É moral ou imoral? Aqui é importante vocês entenderem essa definição, porque ela passa a ser a base da ciência moral e ética. Aristóteles diz o seguinte, ó, o ato humano é bom ou mal na medida em que está conforme ou inconforme à sua razão e à sua vontade. Então veja que coisa curiosa. Quando a minha razão ela compreende verdades essenciais, a minha reta razão ela pode ordenar a minha ação. Então, quando a minha ação está de acordo com a reta razão, eu tenho um ato bom. Agora, quando a minha ação está desordenada em relação à minha razão que está reta, eu tenho um ato imoral. Então, por exemplo, ó, a minha inteligência captou o seguinte, ó, é errado mentir. Mas na hora de agir, escolhendo um bem menor em detrimento do bem maior, eu minto, então eu estou desobedecendo a minha reta razão. Então essa minha ação ela é imoral, ela é errada, ela é má. Então a ação boa é aquela que está diretamente ligada a um bem maior e está obedecendo a reta razão, que compreendeu esse bem maior. É isso que é uma ação boa. E o que é uma ação má? Uma ação má é quando eu não tenho clareza sobre qual é o bem maior, a minha inteligência aponta para um bem,
aponta para uma direção, e mesmo assim eu desobedeço a minha inteligência. Aí eu estou agindo de forma errada, de forma imoral. Percebe? Porque, veja, olha só, a moral, ou seja, o agir correto, ele deve obedecer certos preceitos que são objetivos. E esses preceitos devem ser conhecidos pela minha razão. Então, uma ação moral, para ela ser considerada boa, ela tem que levar em consideração duas coisas. Duas coisas. O preceito moral que a minha inteligência captou e as circunstâncias que se apresentam na minha vida. Então, o que eu tenho que fazer para agir da forma correta? Eu não posso desobedecer o preceito moral compreendido pela minha razão e, ao mesmo tempo, eu tenho que agir com sabedoria em relação às circunstâncias. A mediação entre o preceito moral que minha razão contemplou e a circunstância que se apresenta vai determinar a minha ação. Então, por exemplo, uma pessoa que se deixa levar apenas pela circunstância, mas desobedece um preceito moral, ela está agindo imoralmente, está agindo de forma errada, está tendo uma ação má. Da mesma forma, alguém que obedece o preceito moral, mas não leva em conta a circunstância, também age de forma errada. Por exemplo, o moralista. O moralista é aquele que tenta aplicar em todas as circunstâncias os preceitos morais sem analisar a acidentalidade da circunstância. Então, ele vira um juiz da conduta alheia. Então, ele sempre está agindo de maneira engessada ao preceito moral, sem ter sabedoria de mediar esse preceito moral à circunstância. Percebe? E aí ele acaba agindo imoralmente. Vou dar um exemplo. Preceito moral. Matar é errado. Circunstância. Um assassino está invadindo a minha casa, está querendo matar minha família. Então, veja, eu tenho um preceito moral e tenho uma circunstância se apresentando. Eu tenho que ter a habilidade moral correta ao ponto de ler rapidamente a circunstância, buscar o preceito moral rapidamente, mediar as duas coisas rapidamente, para agir rapidamente. Então, se eu tiver a oportunidade de, em nome da defesa da minha família, acabar assassinando aquele que assassinaria a minha família, essa ação não pode ser considerada má. Ué, mas não desobedeceu um princípio moral? Desobedeceu. Mas teve ali uma ação sábia mediada com a circunstância. O preceito moral, ele é objetivo. Só que ele deve ser mediado com aquilo que a circunstância me apresenta. Sem que eu perca a finalidade última da minha conduta, que é a felicidade. Então, olha só, isso daqui é muito importante. Na verdade, são três coisas que devem ser levadas em conta: o preceito moral, a circunstância e a finalidade última do homem, que é a felicidade. Essas três coisas devem estar balanceadas na hora da minha ação. Então, assim, a pergunta que não quer calar: agir moralmente é fácil? É óbvio que não. É óbvio que não. O Mike até colocou: esse moralismo é como se utilizássemos apenas a forma destituída da matéria da circunstância objetiva. Perfeito. É como se eu pegasse o princípio moral e aplicasse às cegas. Veja, o Kant, grande pensador moderno, ele cometeu esse erro. Ele diz que o princípio moral, que a ação moral, deve estar ligada ao princípio moral da razão. Então, se você obedecer os princípios morais em toda e qualquer circunstância,
Segundo ele, você vai estar agindo moralmente. Mas segundo Aristóteles, não. Segundo Aristóteles, a circunstância deve ser levada em conta. O Kant também diz sobre a circunstância, mas ele diz que o princípio moral é um imperativo categórico, é um imperativo universal que ultrapassa, inclusive, a análise circunstancial. Então, assim, recapitulando, para Aristóteles você tem o princípio moral, captado pela razão, que direciona a vontade. No entanto, você tem uma circunstância que se apresenta, que é totalmente imprevisível. Você tem que analisar objetivamente a circunstância e, a partir disso, mediar o princípio moral com a circunstância e tomar a melhor decisão, nunca se esquecendo que as suas ações devem estar em consonância com o fim último do homem, que é a felicidade, que é a sabedoria, de algum modo. Então, não há uma receita de bolo para agir moralmente. A ação moral, portanto, não dá para ser aprendida por livros. Isso aqui é uma coisa curiosa. Aristóteles, inclusive, ele nos exorta, ele diz o seguinte, ele diz um negócio muito interessante, ele diz o seguinte, ó, em relação aos jovens, as crianças e os jovens, não convém ensinar moral e ética, mas convém agir moralmente e eticamente para que a criança e o adolescente copiem seu exemplo. Então, veja, ele inclusive vai dizer, ó, ética é um negócio tão complicado que você só pode ensinar filosoficamente para alguém que já tem muita experiência de vida, que já tem uma coleção gigantesca de circunstâncias vividas. Veja, para esse serve explicar filosoficamente. Para a criança e para o adolescente, a única maneira de se ensinar ética para ele é sendo modelo ético, modelo moral. Então não tem coisa mais horrível do que você ver um professor ou um pai tentando educar um adolescente com um monte de conceitos, só que na própria vida prática desse professor e desse pai, ele vive agindo em desacordo com esses princípios. Veja, a criança nunca vai levar aquilo a sério. Primeiro que a criança não consegue compreender a aplicação do princípio moral, porque ela tem pouca coleção de circunstâncias. Então ela não vai conseguir vislumbrar o princípio moral. Ela não vai entender o porquê que é errado mentir. Não vai. Só que, se ela te observa não mentindo, falando sempre a verdade, a tendência ela é copiar o exemplo, mesmo sem entender. Isso que significa educar uma criança e um adolescente. Ó. Ser modelo moral para eles. Aliás, por isso que Sócrates, não sei se vocês se recordam, nos disse, ó, antes do filósofo buscar a verdade, querer o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a felicidade, é necessário que ele tenha uma conduta reta, uma conduta moral. Ele tem que ser exemplo de conduta. Ó. Percebe a questão? Isso é necessário ao filósofo, isso é necessário ao ser humano. Então, eu tenho que ter em mente o fim último do homem, que é a felicidade, é para lá que eu estou indo. O caminho vai ser cheio de percalços, mas eu quero a sabedoria, eu quero a felicidade, eu quero satisfazer a minha alma intelectiva. Mas o caminhar depende de duas outras coisas: a compreensão dos princípios morais e a análise das circunstâncias, para aplicar esses princípios. Senão, eu não consigo ser feliz. Ó. Então, assim, chegamos a um ponto necessário da aula. Para o ser humano ser feliz, é necessário que ele possa agir moralmente. Entende? Então, para ser feliz, eu vou ter que adquirir uma certa habilidade, que é colocar essas três coisas na balança e saber agir, né, de forma sábia na hora que a circunstância se apresenta. Então, o que eu preciso?
para ser feliz? Eu preciso de conhecer os preceitos morais e preciso de aplicá-los às circunstâncias que se apresentam. Não de maneira cega, mas mediando as duas coisas. Se eu não conquistar essa habilidade, eu nunca serei feliz. Se eu não conquistar essa habilidade, o que vai acontecer comigo? Eu vou sair do caminho da felicidade achando que eu estou no caminho da felicidade. Vocês entendem o negócio? Então, veja, uma pessoa que acha que a felicidade vai ser alcançada pelo acúmulo de bens materiais é uma pessoa que não conhece bem os preceitos morais e não sabe aplicá-los às circunstâncias do modo que aparece. E pior, ela nem tem a ideia do que é a felicidade de fato. Então, ela não tem a habilidade de mediar essas três coisas. Portanto, ela está no caminho errado da felicidade, achando que está no caminho certo. Ela acredita piamente que o acúmulo de bens em uma determinada hora vai trazer para ele a felicidade. Mas lembremos, a felicidade é uma satisfação permanente da alma intelectiva. O homem feliz é um homem tranquilo, é um homem calmo, é um homem que sabe que tem um sentido para a própria vida e que repousa, tem esperança de repousar numa satisfação plena do seu intelecto, da sua vontade. Esse que é o homem feliz. Esse outro homem que está no acúmulo de bens materiais, ele acredita que a soma infinita de bens materiais vai dar a satisfação infinita que ele está buscando. Não vai. Ele sempre vai querer mais. Então, ele sempre vai estar em movimento, angustiante em busca de mais. Ó. Então, assim, ponto pacífico da aula. Sem uma vida moral, não dá para ser feliz. Sem conhecer os preceitos morais, sem saber ler as circunstâncias, sem aplicar os preceitos, sem mirar a felicidade plena e verdadeira, não tem como ser feliz. Ok? Tá claro isso aí, né? Só que tem um detalhe. Como é que na prática eu faço isso? Em outras palavras, o que eu tenho que adquirir para poder ordenar os meios necessários para buscar a felicidade verdadeira? O que eu tenho que fazer? Aí Aristóteles nos diz. Ele nos diz o seguinte, olha, para você ter uma vida moral, que é o meio necessário para a felicidade, é necessário que você adquira virtudes. Virtudes. Isso aqui é um ponto central da aula. A aquisição das virtudes é necessária para uma vida moral, que, por sua vez, é necessária para uma vida feliz. Percebem? Ser humano que não adquire virtudes não tem vida moral. Em consequência disso, não pode ter uma vida feliz. Tá? Mas o que são virtudes? O que são virtudes? Veja que coisa curiosa. Para entendermos o que é uma virtude, primeiro a gente tem que entender o que não é virtude. O que não é virtude. Para depois voltarmos às virtudes e termos uma definição positiva. Tá? Mas veja bem, o que não é virtude? Olha, se você analisar a vida de um ser humano adulto, como nós estamos aqui presentificando essa aula, nós temos um caráter formado por certos hábitos que adquirimos. Não é isso? Veja, se eu quero compreender bem quem é o Alfredo, eu tenho que compreender quais são os hábitos do Alfredo. Ou seja,
O que o Alfredo comumente pratica enquanto ação? Aquilo que ele repete ativamente em sua vida, de forma habitual, meio que vai definir a vida moral do Alfredo. Percebe? Então, um ser humano ele é explicado pelos hábitos que ele adquire. Tá? Pelos hábitos que ele adquire. Então, se eu afirmei que a vida moral boa é necessária para uma vida feliz, e que essa vida moral depende da aquisição de virtudes, uma coisa nós sabemos sobre as virtudes. As virtudes são hábitos. Percebem? Se o que define o Alfredo, o caráter do Alfredo, a vida moral do Alfredo, são os hábitos, então as virtudes devem ser hábitos. Só que tem um problema. Alguns hábitos que nós adquirimos não são virtudes. Esses outros hábitos que nós adquirimos e que não são virtudes são os vícios. Então, assim, olha só. A vida moral de um indivíduo é analisada pelas virtudes e pelos vícios que ela coleciona. Percebe? Então, os vícios são o quê? Os vícios são hábitos ruins. E as virtudes são o quê? São hábitos bons. Ruim e bom aí, qual é o critério que eu utilizo? Simples. Se esses hábitos me tiram das ações morais e me distanciam da felicidade verdadeira, então são vícios. Agora, os hábitos bons são aqueles que ordenam a minha vida moralmente e me fazem me aproximar da felicidade verdadeira. Aí são hábitos bons, são as virtudes. Então a conduta humana ela é analisada por hábitos. Vícios, hábitos ruins, ou virtudes, hábitos bons. Tá? Só que aqui que está o X da questão, para a gente compreender esse negócio de ética. A gente vai continuar na aula da semana que vem, obviamente. Que é o seguinte: quais são os hábitos, virtudes ou vícios, quais são os hábitos mais fáceis de serem adquiridos? Os vícios. Os vícios. Então, olha só que coisa curiosa. A biografia de um ser humano, ela acontece do seguinte modo: o ser humano nasce e ele vai adquirindo vício, adquirindo vício, até chegar num determinado momento que ele percebe a necessidade de combater os vícios. E aí que vem o negócio. A única maneira que existe do ser humano combater os vícios é através de novos hábitos, que devem ser necessariamente bons. Que hábitos são esses? As virtudes. Então veja, a vida moral de um indivíduo é analisada pela capacidade que ele tem de combater hábitos ruins. Ou seja, de adquirir novos hábitos bons. Então, um hábito ruim, que é um vício, só pode ser destruído por um hábito bom, que é a virtude. Não tem como destruir um hábito ruim a não ser por uma virtude adquirida. Então, a vida moral do indivíduo, no fundo, sabe o que é? É uma vida de limpeza. Limpeza. Eu tenho que me limpar, porque eu estou cheio de vício. Somente me limpando, ou seja, adquirindo virtudes, é que eu posso ter uma vida mais humana. Porque quando eu olho para as minhas ações humanas, caramba, eu só faço besteira. Habitualmente só faço besteira. Mas por quê? Porque a minha conduta está viciada. Então eu preciso aniquilar esses vícios adquiridos,
Porque os vícios também são adquiridos, tem que eliminar esses vícios adquiridos por aquisição de novos hábitos, que são as virtudes. Ou seja, eu tenho que fazer um exercício de limpeza. Percebem? Sem esse exercício de limpeza, não dá para estar à altura de uma vida feliz. Exagerando um pouco, aliás, eu acho que nem é exagero. Como é a vida de um ser humano de conduta viciada, de hábitos ruins? É uma vida infeliz. Veja, ele quer felicidade, mas ele não consegue. A vida dele é infeliz. A vida dele tem um vazio existencial dentro dele. Ele está buscando a felicidade no lugar errado, através de hábitos ruins, que não conseguem preencher a sua vontade, seu intelecto. Então ele tem um vazio existencial. Ele tem uma infelicidade. Ele tem um vazio permanente dentro de si. Lembram da última aula? Ele é o típico indivíduo que está procurando a felicidade na alegria momentânea e não vai encontrar. Então, ele nutriu a sua vida em busca de alegrias, achando que é felicidade, e fez isso adquirindo hábitos ruins, que são os vícios. Então, ele está tendo uma vida de cachorro, de animal, de animalzinho. Ele não é bem ainda um ser humano. Ele é um animalzinho. Percebe? A Fabiana coloca. O ser humano de hoje trabalha a semana toda e sexta, sexta. Exatamente. Olha que coisa curiosa, né, Fabiana? A pessoa trabalha de segunda a sexta e ela entende o trabalho de segunda a sexta não como um sacrifício, mas como um sofrimento necessário para o tesouro que ele vai colher ao fim de semana. Só que o tesouro que ele vai colher ao fim de semana é a mera alegria momentânea. Então ele fica nessa roda viciante. Me esforço, sofro para conquistar alegria. Alegria e tristeza. E a felicidade está longe. Ele está achando que alguma hora essa roda viciante vai se resolver. E ele vai encontrar a felicidade num churrasco especial, numa cerveja especial, num dia, no sábado, que foi perfeito, porque ele foi o centro das atenções, ele foi o cara mais divertido do churrasco. Veja, esse cara, ele está iludido. E essa conduta viciosa dele está arrastando ele para o buraco. E ele não sabe, coitado, o porquê daquele vazio existencial que ele tem na vida dele. Porque não tem jeito, tá? Quando ele deita na cama de noite, esse vazio existencial bate na porta dele. Fala assim, caramba, eu não sou feliz, ó. Eu quero ser feliz. Vamos ver se no próximo churrasco eu consigo, ó. Percebe? É uma vida de vícios, de hábitos ruins. Isso já está automatizado na vida dele. Para ele combater isso aí, ele vai precisar de virtudes, tá? Só que tem um detalhe. Para adquirir virtudes, que são esses hábitos bons, é difícil pra caramba. Então, veja, ter uma conduta viciada é fácil. É uma força gravitacional que nos puxa para baixo. Aliás, tem até um símbolo curioso aí, né? O que caracterizam os animais? Os animais são caracterizados simbolicamente por seres que não olham para o céu. Os animais não são eretos. Os animais geralmente são curvados e voltados para a terra, para a lama, para o bem material. Isso é a vida animal. O homem não, o homem é ereto. O homem é um pontífice, uma ponte que liga a terra aos céus. O homem contempla coisas do alto. O homem é dotado de vontade e intelecto. Então, quando o homem adquire vícios, adquire hábitos ruins, ele se curva para a terra. Então, ele tem uma vida animal. Tá? Veja, não é a questão religiosa que está em jogo, no exemplo que eu vou dar agora. Mas esse exemplo bíblico serve para a ética aristotélica. Existe uma passagem muito bonita e curiosa, que eu acho que está no Evangelho de São Mateus, que é um episódio no qual Cristo está no desjejum com os discípulos.
se alimentando. E aí vem uma mulher rastejante que puxa sua roupa. Cristo continua no desjejum como se a mulher não existisse. E um dos discípulos chama a atenção de Cristo e diz assim: Mestre, existe uma mulher te chamando. A resposta de Cristo é emblemática. Cristo ali está simbolizando o pontífice, o homem feliz, tá? Dentro da lógica aristotélica. O homem sábio, o homem feliz. Cristo responde assim, olha, eu não converso, eu não trato com cãezinhos. Olha que resposta dura de Cristo. Ele tá chamando a mulher rastejante de cãozinho. A mulher está ali chamando a atenção dele e ele não responde. E ainda chama de cãozinho. Eis que, de repente, a mulher dá uma resposta muito interessante. Ela diz o seguinte: sim, senhor, sou um cãozinho. Mas qualquer migalha que cai da mesa do senhor me alimenta. Olha que resposta. Ou seja, o que ela está pedindo ali para Cristo? Ela está pedindo o seguinte: Senhor, eu preciso de uma ordenação na minha alma para eu parar de viver como um cãozinho, que eu quero comer a mesa com vocês. Eu quero ser mais humano. Nesse exato momento, Cristo olha para ela e pede para ela se levantar. Por quê? Porque agora ela pode viver como pontífice. Ela pode ordenar a própria alma. Ela pode ser tratada não mais como um cãozinho. Percebem o que eu estou dizendo? Veja, quem tem animal de estimação sabe disso. Você está com um prato de comida em cima da mesa. Você dá um descuido, se ele conseguir subir em cima da mesa, através de uma cadeira que está perto, quando você volta, você dá bronca no cachorro. Pô, desce daí, desce daí. Por quê? Porque a mesa não é um lugar digno para cãozinho. Você quer fazer o seu animal melhor? Trate-o como ele é, um cão. Porque a finalidade dele natural, a ação dele natural deve estar ordenada ao fim de ser um cão. Agora, não compete ao homem viver como um cão. O homem deve viver pelo seu intelecto e pela sua vontade. Percebem? Então, a lógica é a seguinte: viver como um animal é como você descer uma ladeira. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Sem esforço. Basta se curvar. Agora, viver como um ser humano feliz, é necessário adquirir virtudes. E adquirir virtudes é difícil pra caramba. Você vai ter que subir uma ladeira. Você vai ter que se esforçar e lutar contra todos os hábitos ruins que direcionam sua conduta. Então não é um negócio simples. Não é um negócio simples. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender que virtudes são essas. Que hábitos bons são esses que combatem hábitos ruins? E para isso, nós precisamos de trazer à tona aquilo que nós aprendemos nas aulas de psicologia. Temos que voltar à estrutura da alma humana. Sabe por quê? Porque se eu não lembrar daquele mapeamento da alma humana, eu não sei em qual região da minha alma aquele vício está alojado. Logo, eu não vou saber qual é a virtude específica que combate aquele vício específico naquele local específico da minha alma. Então veja que coisa curiosa. Os vícios, eles agem em lugares específicos da nossa alma e as virtudes também. Por isso que eu dei psicologia primeiro. Por isso que eu mapeei a alma humana primeiro. Percebem esse negócio? Tá claro isso aí? Agora veja só. Quais são as regiões da minha alma que eu posso agir? Porque, veja bem, eu sei que uma ação humana, como nós já aprendemos, vem do intelecto e da vontade. Mas o intelecto e a vontade, eles procuram não só agir no conhecimento do mundo, na busca pela felicidade, mas eles também podem agir em outras potencialidades mais baixas da nossa alma.
Só que eles não podem agir em todas as potencialidades da nossa alma. Por exemplo, as potencialidades da nossa alma vegetativa, crescimento, desenvolvimento, eu não tenho muito controle sobre isso. O meu intelecto e a minha vontade não conseguem agir sobre isso. Agora, quando eu subo um degrau e chego na alma sensitiva, alguns aspectos da minha alma sensitiva, o meu intelecto e a minha vontade podem agir sobre. E aqui eu vou dar destaque para duas potencialidades da nossa alma sensitiva animal, que nós já falamos aqui, que são o concupiscível e o irascível. Né? Só para a gente caminhar para o fim da nossa aula. Concupiscível e irascível são potencialidades da nossa alma sensitiva. Vamos lembrar aqui rápido, né? Como eles agem. O concupiscível está relacionado ao desejo. Lembram disso? Ao desejo dos bens materiais. Então, assim, de forma bem prática, como é que o concupiscível age na nossa vida? Ele age ou desejando um bem material ou tendo repulsa por algo material. Então, por exemplo, eu não gosto de feijoada. Quando eu vejo feijoada, eu tenho repulsa. Essa ação de ter repulsa pela feijoada é o meu gosto próprio. É do meu concupiscível. Da mesma forma que eu gosto muito, sei lá, de comida japonesa. Eu gosto muito. Então tem um desejo. Então veja bem, os movimentos de desejo e repulsa, as coisas materiais, as formas sensíveis do mundo, são movimentos da minha alma concupiscível. Desejo e repulsa. Tá claro isso aí? A minha alma irascível, ela já é responsável por outros movimentos. A alma irascível, ela já está relacionada aos movimentos de audácia e medo. Audácia e medo. Então, por exemplo, eu vejo a minha casa pegando fogo. Eu tenho medo de me queimar. Então, eu vou fugir do fogo. Eu tenho medo de me queimar. Ou então, alguém muito mais forte do que eu me chama para briga. Eu tenho medo dele, porque ele é mais forte do que eu. Mas também tem a audácia. O que é a audácia? A audácia é o movimento do irascível que faz eu enfrentar o perigo. Então, o medo me afasta do perigo, a audácia me faz enfrentar o perigo. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam agora? O concupiscível produz o desejo e a repulsa. O irascível produz a audácia e o medo. Todos nós, todos os animais têm isso daí. Desejo, repulsa, audácia e medo. Isso é típico dos animais, isso é típico da alma sensitiva. Isso é típico da nossa alma sensitiva. Tá? Só que veja, nem sempre nós temos o desejo correto e a repulsa correta. Nem sempre nós temos a audácia correta e o medo correto. Tem hora que a gente sente medo e não era para sentir medo. Tem hora que a gente tem audácia e não era para ter audácia. Tem hora que a gente era para ter desejo e não temos, e temos repulsa. Então, o que vai coordenar isso daí? O que vai ordenar esses movimentos da alma sensitiva, do concupiscível e do irascível? São a nossa vontade e o nosso intelecto. Então, a nossa vontade e o nosso intelecto vão ordenar o concupiscível e o irascível. Mas de que forma a nossa vontade e o nosso intelecto vão ordenar o concupiscível e o irascível? Simples. Através de certas aquisições de virtudes. Pegaram o negócio? Então, as virtudes, elas são os hábitos que eu devo adquirir para que a minha vontade e o meu intelecto exerçam disciplina ao meu concupiscível e meu irascível. Para que eu possa desejar de forma correta, ter repulsa de forma correta,
ter audácia de forma correta e ter medo de forma correta, de maneira gradativa e correta. Eu tenho que ter critério para sentir essas coisas. Senão, meu concupiscível e meu irascível, eles bagunçados, eles vão dominar as minhas ações. Aí eu vou acabar tendo ações imorais e me afastar da felicidade. Pessoas que têm um medo exagerado são infelizes. Pessoas que têm uma audácia exagerada são infelizes. Pessoas que têm um desejo ou uma repulsa desordenadas são infelizes. Isso é falta de virtude. Isso é falta de virtude. E as virtudes morais que disciplinam o concupiscível e o irascível, essas virtudes morais têm nomes. A virtude moral relacionada à disciplina do concupiscível, nós chamamos de temperança. Temperança. Então, veja bem. Por que eu tenho que adquirir temperança? Simples. É para que a minha vontade e meu intelecto disciplinem o meu concupiscível, o meu desejo e minha repulsa. Somente com temperança é que eu vou desejar de forma ordenada os bens materiais. E vou ter repulsa também de forma ordenada. Sem temperança, não dá para desejar bens materiais de forma ordenada. Percebem? Uma pessoa, por exemplo, viciada no prazer sexual, ela é viciada. Então ela olha para a forma sensível dos outros corpos e só enxerga a busca pelo prazer. Se ela é viciada, significa dizer que ela não tem temperança. Ela não tem temperança. Um ninfomaníaco não tem temperança. O guloso não tem temperança. Ele é acossado pelo vício da gula. Ó. A forma sensível da comida o domina. Então ele está habituado a comer demais, além da conta, é guloso. O alcoólatra, ó, falta de temperança. O Santo Tomás de Aquino, olha que coisa curiosa, né? Filósofo medieval que se apoia em Aristóteles, ele diz algo, eu não vou lembrar aqui de forma literal, não, mas ele diz um negócio interessante, ele diz, ah, o homem temperante, o homem que tem temperança, ele sabe gozar maximamente dos prazeres da vida. Porque ele goza dos prazeres da vida da forma correta, da quantidade correta, de forma ordenada. Aí ele cita o vinho de exemplo, que é muito interessante. Ele diz, aquele que não bebe o vinho é intemperante. E aquele que se embebeda com vinho e passa da conta também é intemperante. É muito curioso isso daí. E Santo Tomás de Aquino, hein? Filósofo cristão. Então veja que a temperança vai dar a conta certa de como eu desejar as coisas materiais, de como eu obter prazer das coisas materiais, da forma correta e ordenada. O temperante, ele não é nem intemperante no sentido do exagero, de querer demasiadamente os bens materiais de forma desordenada, mas ele também não é insensível aos bens materiais. Ele consegue gozar do prazer material de forma ordenada. Coisa que eu vou explicar melhor na próxima aula. A gente vai detalhar essas virtudes aí. A respeito do irascível, é necessário também que eu ordene o irascível, para que eu não tenha audácia em exagero, nem medo em exagero. Então, eu preciso uma ordem. E a maneira pela qual eu ordeno o irascível é adquirindo uma segunda virtude. Que segunda virtude é essa? É a virtude da fortaleza ou coragem. Fortaleza ou coragem. Então, a fortaleza ou a coragem é a virtude necessária para que meu irascível seja disciplinado.
Somente o corajoso é virtuoso. Percebem? A coragem, se você analisar bem, ela é uma virtude que se situa no meio entre a falta de coragem, que é a covardia, que é um vício. Covardia é um vício. Ó. Quem é uma pessoa covarde? Pessoa covarde é uma pessoa que se deixa levar pelo medo em todas as circunstâncias. Mas também o corajoso não é um temerário. O que é uma pessoa temerária? É uma pessoa que tem audácia em todas as circunstâncias também. Então, veja, ter audácia em todas as circunstâncias é errado. Ter medo em todas as circunstâncias é errado. O certo é ser corajoso. Você balanceia o medo e a audácia. Ordena o medo e a audácia. Percebem? Fiquem tranquilos que a gente vai explicar isso melhor na próxima aula, tá? Mas veja, temperança ordena o concupiscível, coragem ou fortaleza ordena o irascível. Essas são as duas primeiras virtudes. Para completar o cenário das virtudes morais, é necessário também que se discipline outros dois pontos da nossa alma. Pontos esses que não estão mais na alma sensitiva, mas que estão na alma intelectiva. A nossa alma intelectiva, ela é constituída por vontade e intelecto, ou vontade e inteligência. E aí, olha que coisa curiosa. A inteligência, ela consegue disciplinar o concupiscível, como vimos, consegue disciplinar o irascível, como vimos, mas ela também consegue disciplinar a vontade e disciplinar ela mesma. Então, são necessárias também mais duas virtudes para a disciplina da alma intelectiva. A nossa vontade pode ser disciplinada pelo intelecto e o nosso intelecto pode ser disciplinado por ele mesmo. Por que isso é possível? Porque a parte mais alta da nossa alma, vontade e intelecto, que é a alma intelectiva, ela é totalmente imaterial. Então ela pode olhar para ela mesma. Percebem? O concupiscível não pode se disciplinar ele mesmo. O irascível não pode disciplinar ele mesmo. Eles precisam de uma ordem superior. Agora, a vontade e o intelecto, eles podem se autodisciplinarem. Na verdade, o intelecto disciplina a vontade e o intelecto disciplina a si mesmo. Isso é possível, porque eles são imateriais. É aquela história, né? Por exemplo, quando nós pegamos os órgãos corpóreos, que simbolizam os nossos sentidos animais, você percebe isso. Quer ver? Ó, o meu olho. Ó, o meu olho. O meu olho consegue, através do movimento da visão, olhar a formas sensíveis do mundo. Mas o meu olho não consegue olhar ele mesmo. Percebe? Meu olho não consegue olhar para ele mesmo. Por quê? Por conta da materialidade. A materialidade impede uma autoanálise. Agora, como a minha vontade e o meu intelecto são puramente imateriais, o objeto deles que os satisfazem são coisas imateriais que são o bem e a verdade, então eles podem se autodisciplinarem. Então veja bem, o intelecto, quando ele disciplina a vontade, ele disciplina a vontade através da aquisição de uma virtude específica. Que virtude é essa? A justiça. A justiça. Então vamos lá. Ó. O intelecto disciplinando o concupiscível, temperança. O intelecto disciplinando o irascível, coragem. O intelecto guiando a vontade, disciplinando a vontade, ele disciplina isso através da aquisição da justiça. Da justiça. O que é a justiça? Como a nossa vontade ela visa o bem, então na ordem prática das nossas ações, a nossa vontade deve guiar as nossas ações de forma justa. O que isso significa? De forma que a nossa ação esteja ajustada
aquilo que a circunstância pede, dando ao outro o que lhe é devido e dando a si mesmo o que lhe é devido. Isso é justiça. Isso é justiça. Então, veja, eu estou andando na rua e vejo uma pessoa muito forte espancando uma pessoa muito fraca, uma criança. É justo que eu tenha que agir apartando a briga. É justo. Minha vontade visa o bem. E o bem maior ali é proteger aquela criança. Porque é dela a proteção. É devido a ela a proteção. Isso é justiça. Estou devendo dinheiro para alguém. É justo que, quando eu tenho dinheiro, eu pague essa pessoa. É justo. Então, a minha vontade ela vai guiar a minha ação para praticar a justiça. E a justiça é uma virtude muito difícil de ser adquirida, um hábito muito difícil de ser adquirido. Porque, veja, na medida que a gente sobe nas escalas das virtudes, cada virtude da escala superior supõe a aquisição das virtudes inferiores. Um justo, ele já é temperante e corajoso. Não tem como ser justo se você não é antes temperante e corajoso. Porque em determinadas ações justas, você vai precisar da coragem. Você vai precisar da temperança. Percebem o que eu estou dizendo? Então, a justiça, que é a disciplina da vontade por meio do intelecto, é um hábito necessário à vida humana. Percebem isso? Está claro isso aí, né? A gente vai explicar isso melhor na próxima aula, a gente vai delinear isso melhor. E, por último, a quarta virtude é quando o intelecto educa ele mesmo, disciplina ele mesmo. Só que, obviamente, para o intelecto adquirir uma conduta, uma ordem sobre ela mesma, se o intelecto consegue fazer isso, se a inteligência consegue fazer isso sobre ela mesma, isso já supõe que eu tenho todas as outras virtudes anteriores. Essa quarta e última virtude é a virtude da prudência. O que é a prudência? A prudência é a virtude necessária para que o intelecto discipline ele mesmo. O hábito da prudência. Eu tenho que adquirir o hábito da prudência. E o que é ser prudente? Ser prudente significa, não confunda isso com justiça, tá? Vocês vão entender a diferença. Ser prudente significa ter todos os bons hábitos anteriores da justiça, da coragem e da temperança, de modo que eu consiga analisar com rapidez a circunstância e agir sempre de forma sábia na medida em que a circunstância peça a minha ação. Então, a prudência está na sabedoria ao agir. Sabedoria ao agir. O homem prudente é aquele que faz o cálculo rápido e age de forma correta, rápida. De tão habitual está nele. O indivíduo tem que ter aquilo de forma tão habitual, tão grudada na sua conduta, que ele consegue sempre agir de forma sábia na medida que a circunstância pede. Isso se chama prudência. Prudência. Deve-se tomar cuidado, porque a prudência não pode ser confundida com a cautela excessiva. Uma pessoa que erra pela cautela excessiva é uma pessoa que medita muito na conduta correta a ser tomada, mas nunca tem a conduta, nunca age em relação à conduta. Percebe? Essa cautela excessiva não é prudência. Prudência é quase o oposto disso. Prudência significa meditar habitualmente nas circunstâncias e nos princípios,
De forma que, na medida que o princípio aparece, desculpa, na medida que a circunstância aparece, o homem prudente aplica o princípio de forma rápida, porque ele habitualmente já faz esse cálculo. Esse é um homem sábio. Esse é um homem que age de forma prudente. Esse é um homem que está atento, está à espreita, está sempre percebendo a circunstância e o princípio moral, sem perder de vista a felicidade. Então, o homem prudente, ele faz um fechamento de ouro em relação a todas as outras virtudes que ele já adquiriu. O homem prudente é aquele que a temperança, a coragem, a justiça estão encarnados nele em forma de hábitos, ao ponto das outras pessoas perceberem a sua sabedoria. Esse é um homem prudente. Esse é um homem sábio. Percebem? Então, a prudência é a educação que o intelecto exerce sobre ele mesmo. É o homem que o intelecto governa todo o restante da alma. Esse é o ser humano verdadeiramente livre e feliz. Percebem? Então, para terminar, já olha a pergunta do Mike, para terminar, se nós percebermos bem o que foi explicado hoje, basicamente é o seguinte: parece que existe dentro de nós uma força gravitacional nos puxando para baixo, como se fosse uma força que dissesse o seguinte para nós: busque o máximo de prazer da maneira mais fácil possível. Então existe uma vozinha dentro de nós que nos faz comportar como cãezinhos. Busque o máximo de prazer da maneira mais fácil possível. Então nós somos aquela mulher rastejante, tentando puxar a roupa de Cristo sem saber como fazer. Está com a cara no chão. E, por outro lado, para curar esse movimento vicioso da alma humana, é necessário ouvir uma outra voz. Uma voz do alto. Uma voz que vem do nosso intelecto, a voz da consciência. Que as pessoas, né, no senso comum, dizem. É necessário ouvir a voz da consciência. Que voz é essa? É a voz que diz o seguinte: o bem maior, ele não é o mais prazeroso e é, ao mesmo tempo, o mais difícil. O bem maior, ele não é o mais prazeroso e ele é o mais difícil. Se nós começarmos a escutar essa voz do alto, da nossa consciência, aí nós começamos a fazer um movimento para adquirir as virtudes, que é subir a ladeira, né? E destruindo aos poucos os vícios, que nós adquirimos de maneira fácil, rolando da ladeira. Percebem a questão? Se fizermos esse exercício, e se começamos a adquirir essas virtudes, essas 4 virtudes, que são as virtudes cardeais, as virtudes morais, as virtudes éticas, nós vamos começar a subir um degrau importante na nossa vida, que é muito curioso esse degrau, que é o seguinte: a gente vai começar a ter prazer em agir da forma correta, em agir da forma mais difícil. A nossa alma vai começar a se deleitar em agir da forma correta em direção à felicidade. Então, a promessa da vida moral é a seguinte: a esperança que nós carregamos da vida moral é a seguinte: existe um deleite futuro que pode ser experimentado por uma vida maximamente moral, por uma vida que adquire virtudes. No começo é dolorido, vai. No começo é difícil. No começo a sensação é de subir uma ladeira. Mas depois existe lá uma recompensa no alto da ladeira. E essa recompensa é esse deleite. Lá no alto da ladeira, depois da aquisição dessas virtudes, podemos dizer: tenho uma vida feliz.
tenho uma vida feliz. Eu tenho uma vida com sentido. Eu sei aonde eu quero chegar. Deu para compreender, galera? Ficou tranquilo isso aí? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Mike. Prudência pode ser encarada, em certo sentido, como o equilíbrio da fortaleza, temperança e justiça quando estão plenamente desenvolvidos. Perfeito. A prudência é o somatório de todas as virtudes anteriores com um plus, que é o seguinte: você ganha uma habilidade de agir de forma sábia nas circunstâncias. Quando você presencia a ação prudente de um indivíduo, todas as outras virtudes vêm à tona. Você, na hora, diz: fulano também é temperante, fulano também é corajoso, fulano também é justo. É isso aí mesmo, Mike. Perfeito. Ok? Se tiverem mais perguntas, podemos fazê-las agora. Se não, podemos caminhar para o final. Tá claro? Então é isso. Obrigado, meus amigos. Segunda-feira. Peraí, fico com essa cara, porque vou fazendo várias reflexões assim. Como a ética moral tem a ver com a prática no dia a dia, você só consegue verificar o que é explicado na prática, não tem jeito. Por isso que é chamado de filosofia prática. Né? Não tem outra forma. Agora, como nós temos uma coleção vasta de circunstâncias, todo mundo aqui já passou por poucas e boas na vida, né? Então dá para a gente fazer um juízo das nossas ações de maneira retroativa por meio disso que nós aprendemos na aula de hoje. E aí vislumbrar o futuro melhor na busca de aquisição dessas virtudes. Ó. Daí a necessidade da aula de hoje. Então é isso, meus amigos. Um Para abraço, fiquem mim com tá Deus. bom. Boa noite a todos. Boa noite, até segunda-feira, Boa se noite. Deus quiser. Até segunda, se Deus Muito quiser. obrigado, professor. Boa noite a todos. Eu que Boa noite. agradeço. Um abraço, Rodrigo. Valeu, meus amigos. Boa noite. Boa noite.